volta pra Cristo, pra que Ele possa tua vida transformar. Precisas crer que por Ele és querido, e por amor a tua alma quer salvar. Um passo só mudará a tua vida. Um passo só, verás então que Jesus já te esperava e por ti ainda clamava, oferecendo perdão. Um passo só, e verás que maravilhas é ter Jesus bem dentro do coração. Sua presença é que torna a alma alegre. É só um passo e receberás perdão. Um passo só mudará a tua vida. Um passo só, verás então que Jesus já te esperava e por ti ainda clamava, oferecendo perdão. Um passo só, não precisas ter receio. Jesus agora mudará teu coração. Venha depressa, pois tua alma está aflita. É só um passo e receberás perdão. Um passo só mudará a tua vida. Um passo só, verás então que Jesus já te esperava e por ti ainda clamava, oferecendo a salvação. Um passo só. É fácil achar paz, é só ter Jesus no coração. Jesus é a paz, Jesus satisfaz. Em Cristo tudo posso ter. Ele é jovem, forte, estou bem seguro. Não temo a morte, enfrento o futuro. Jesus é amor. Eu vou sorrir e cantar, mas sorrir querendo e cantar sentindo, vibrando com Cristo, este jovem amigo que me transformou. Jesus é amor. É fácil achar paz, é só ter Jesus no coração. Jesus é a paz, Jesus satisfaz. Em Cristo tudo posso ter. Ele é jovem, forte, estou bem seguro. Não temo a morte, enfrento o futuro. Jesus é amor. Eu vou sorrir e cantar, mas sorrir querendo e cantar sentindo, vibrando com Cristo, este jovem amigo que me transformou. Jesus é amor, Jesus é a paz, Jesus satisfaz.
Olá, povo da aliança, povo abençoado de Deus, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Que sábado abençoado. Como foi o seu sábado de hoje? Como que você está aí na quarentena, minha irmã, meu irmão? Você está orando, meu irmão? Nós temos de continuar nessa intercessão, clamando ao Senhor. Eu tenho compartilhado com os irmãos que esta quarentena Deus tem me lapidado, tem me ensinado muitas, mas muitas coisas. Inclusive, levantar na madrugada para orar por você. Vocês estão orando por mim? Outra coisa que eu tenho falado aqui, eu tenho lhes dito e quero repetir aqui. Eu tenho aprendido demais. Esta é a beleza, a gratificação e o privilégio de quem é um docente, de quem é professor. Porque você se esmera para estudar, para preparar, para passar. E aí você aprende muito. Eu tenho aprendido demais aqui no livro de Gênesis. E hoje nós iremos estudar o capítulo 35. Viemos do capítulo 34. Vocês lembram? Ontem, quando Diná foi estuprada por Siquém. E eu ainda fiz aqui as perguntas: cadê Jacó você? Cadê Leia? Cadê Lia? E aconteceu aqui uma chacina, morte, porque Simeão e Levi, depois que Jacó, todos tinham feito já o trato que eles iriam circuncidar, eles aceitaram, Siquém, Amor, e todos tinham circuncidado, eles foram lá, naquele arraial, naquela cidadezinha, e matou a todos. Que coisa louca! E, inclusive, não esqueçam não, hein? Quando nós chegarmos no capítulo 49 e 50, nós iremos lembrar disso aqui, olha. Simeão e Levi plantaram e vão colher depois. Porque Jacó não os abençoa. É aquilo que nós vamos aprender lá no capítulo 49. Tudo que o homem planta, o homem colhe. Apesar de que Deus, pela sua fidelidade, a sua fidelidade continua sobre nós, mas nós somos responsáveis pelos nossos pecados. Iremos ver também sobre Rúben, que acabou deitando na cama de Jacó. E futuramente nós vamos ver no capítulo 49 que Rúben também colhe aquilo que ele plantou. Aqui o que aconteceu, Jacó teve medo. E Jacó aqui, olha, ficou falando com seus filhos: o que é que vocês fizeram? Lembra? E eles falaram: pai, o capítulo termina assim dizendo: abusaria ele de nossa irmã como se fosse uma prostituta. Por isso que quando a gente estuda o livro de Gênesis, a história aqui, nós vimos as debilidades, os pecados, uma família totalmente, em algum sentido, meio bagunçada. Mas o que nós precisamos de aprender ao ler o 35 é este Deus fiel que, apesar da nossa infidelidade, ele permanece fiel para cumprir a sua aliança que ele fez com Abraão. Lembra que Paulo fala em Timóteo? Quando Paulo escreve a sua carta, ou a carta ao seu filho na fé, o evangelista Timóteo, quando ele fala que mesmo nós sendo infiéis para com Deus, ele permanece fiel para conosco, ou para com ele, porque ele não pode negar a si mesmo. Uma das virtudes do caráter de Deus é que Deus, ele é fiel, imutável. É um caráter de um Deus perfeito. Mas Jacó ficou aqui angustiado demais, ele teve medo. E ele é que acha que ele vai aposentar aqui no capítulo 35. Ele pensa que está tudo, olha, ele compra uma terra e agora ele acha que ele vai agora ficar de boa, descansar. E Deus então fala com ele. Vamos lá? Jacó erige um altar em Betel. Disse Deus a Jacó: levanta-te, Jacó, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu
quando fugias da presença do seu irmão Esaú. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel, porque eu farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde eu andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu todas as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó em Luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava, e edificou ali um altar, e o altar chamou El Betel. Lembra que antes era Betel? Agora ele chamou El Betel. Uma ideia que agora aqui é casa do meu Deus, o Deus que eu tenho aliança com ele. Porque ali Deus lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alom-Bacute. Vindo Jacó de Padarã outra vez, lhe apareceu Deus e o abençoou. E Deus lhe disse: o teu nome é Jacó. Agora, tu não chamarás mais Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Lembra que ele já teve essa experiência já? Quando ele lutou com aquele homem, com aquele anjo, que tocou-lhe a articulação da coxa. Aqui está a confirmação quando Deus diz. Porque Deus agora está tirando o nome de Jacó para mostrar a aliança que ele fez com Abraão, com Isaac e agora com Jacó, para dizer que através dele o povo seria chamado o seu povo, o povo de Israel, através dele aqui. E Deus sela com ele isso aqui. Olha o que diz mais aqui. Tu chamarás Israel, será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Portanto, sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e uma multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, levando-se do lugar onde acabara de falar com Jacó. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, chamou então Betel. Veja então que eu lhes disse que Jacó estava ali meio acomodado. Veja então que Jacó estava meio acomodado, comprou uma terra ou ficar aqui, mas Deus falou com ele: não é o momento não acabou a tua caminhada, nem iniciou ainda, Jacó. E é interessante que agora nesse capítulo 35 aqui acaba a história patriarcal. Depois nós vimos os filhos de Jacó até chegar a José. Mas é interessante que Jacó ficou com medo. Com medo porque os seus filhos aprontaram. Mataram todos daquela cidadezinha. E ele teve medo. Interessante que eu sempre tenho lhes dito isso. Abraão teve medo, Isaac teve medo, Jacó teve seus medos, eu tenho medo e você tem medo. Nós somos humanos. E olha o que Deus fala com Jacó: ei, levanta. Tu estás lembrando que eu te apareci lá em Betel? E tu fizeste lá em Betel, ou melhor, tu fizeste lá em Betel um altar e me fez um voto dizendo
que se eu estivesse contigo, que se eu te abençoasse na tua caminhada, eu seria seu Deus. Lembra disso? Então volta a Betel. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Volte lá. Irmãos, eu quero falar uma coisa aqui, já tirando lições. Eu creio que de vez em quando nós temos de parar um pouquinho. E é verdade que nós somos salvos pela graça. Tudo iniciou a iniciativa de nos salvar, de nos chamar, de nos eleger. Foi Deus que nos predestinou para si. Mas nós temos também hoje, e Deus espera isso, que nós respondamos ao seu chamado, às ações do seu Espírito, da sua palavra, quando é lida e quando nossa alma, nosso Espírito recebe a sua palavra. Precisamos de vez em quando voltar, lembrar dos momentos difíceis que vivemos, como Jacó aqui, dos momentos difíceis, e é preciso nós trazermos de vez em quando a memória. E foi Deus que estava lembrando aqui Jacó e falando: volta para Betel. Lembra que até então, lembra que nós falamos que Jacó sempre falava com o pai dele: o teu Deus, o teu Deus. Mas Jacó foi escolhido por Deus. Deus amou a Jacó e aborreceu-se de Esaú. Eu falei com vocês que aqui está o tempo todo a revelação que Deus é um Deus soberano, é Deus que age na história, é Deus que determina, é Deus que age, executando os seus propósitos numa sociedade, numa família, na vida de alguém. E ele então voltou para Betel. Deus queria que ele voltasse a Betel. De vez em quando, eu quero colocar isso aqui como uma metáfora, precisamos de vez em quando voltar a Betel. Claro que o meu corpo, o teu corpo é santuário do Espírito Santo de Deus. A igreja Jardim Palmeiras lá, o templo lá, é também lugar de adoração a Deus. Mas precisamos de entender que precisamos de voltar de vez em quando, relembrar daqueles momentos de lutas que passávamos e fazer sempre um culto de gratidão a Deus. Isso que Deus queria que Jacó fizesse. Deus queria relembrar e quer relembrar-nos aqui, despertar-nos que é preciso cultuar a Ele como comunidade. É preciso de vez em quando voltar e erigir um altar à Trindade. Não é colocando pedras. Estou entendendo? Nessa nossa caminhada de filhos, de sacerdotes que adoramos a Ele, precisamos de ajoelhar, de reunir a família e falar assim: vamos cultuar o nosso Deus. Aqui Deus está tratando dele. Aqui Deus está falando: não acabou. Volta para Betel. Vai lá. O versículo 2 nos mostra aqui algumas diretrizes que é necessário tomarmos quando nós chegamos na presença de Deus e se nós queremos um concerto com Deus. Olha o que diz aqui o 2. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Lembra que quem escreveu o Pentateuco foi quem? Foi Moisés. Moisés está escrevendo aqui, ele está no deserto, e o que aconteceu? O povo de Deus, que ficou 430 anos no Egito, acabou de sair aquele povo do Egito. E vocês lembram que o povo do Senhor acabaram pedindo a Arão para fazer um objeto para adorar, um bezerro de ouro, e Moisés já estava, ao escrever isso aqui, com os 10 mandamentos, com os preceitos para que o povo que temesse a esse Deus santo seguisse. E um dos mandamentos é:
não terás outros deuses perante mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não chegar em Êxodo depois. Mas o que eu quero colocar aqui, sempre foi assim. Lembra que Raquel pegou os deuses da casa, os ídolos da casa do seu pai, roubou e levou consigo? E agora, este homem de Deus, na caminhada, é assim nossa. Nós vamos, nessa caminhada, na nossa lida aqui, nós começamos a abrir concessões para ídolos, para manias. Começamos a nos afastar de Deus, e tem horas que Deus levanta um servo dele, um semeador, e quem sabe eu seja aqui um profeta dele. E quando eu falo de profeta aqui, eu não estou falando de alguém que dá uma revelação nova, não estou falando de alguém que... não estou falando isso, eu estou falando que o profeta na Bíblia, no Novo Testamento, quando Paulo fala, é alguém que prega o que está aqui. E veja que aqui ele pediu para que todos tirassem os deuses estranhos que há no vosso meio. Será que aqui na minha casa, será que na tua casa não existe deuses estranhos, ídolos? Nós vamos abrindo concessões. O consumismo, o culto ao corpo, uma sociedade consumista, uma sociedade dominada por homens e mulheres, dominados por um príncipe deste mundo. E quantos de nós estamos dormindo, como o apóstolo Paulo fala em Efésios? Desperta tu que dormes, levanta de entre os mortos. As divindades que estão aí, os ídolos que nós guardamos, o apego às coisas que nós vivemos numa sociedade onde queremos sempre algo melhor. É um celular melhor, é o iPhone, não importa que seja 10 mil, 11 mil, eu quero um computador mais avançado. Vivemos numa sociedade consumista que nos consome e nos leva a prostrarmos diante de ídolos, de deuses, os deuses do nosso coração. Estou pregando não é para você, eu estou pregando para mim, para minha esposa, para minha família. Porque a palavra aqui de Deus, esse estudo aqui, essa história deste patriarca que é despertado por Deus, e Deus está me usando para despertar você, e eu tenho sido despertado demais nesta crise que estamos vivendo, nessa pandemia, nessa quarentena, para que eu avalie quais são os deuses, os ídolos do meu coração. E aqui Jacó falou assim, olha, tirai, jogai fora, lançai os ídolos estranhos. Lembra quando Paulo chegou numa das cidades de Tessalônica, por exemplo, e aí todos traziam aqueles ídolos, aqueles livros, aqueles objetos supersticiosos? Porque quando um coração é quebrantado, entende que só há lugar para um Deus, o Deus aqui, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então, de hora que Deus permite tudo isso acontecer, para que eu e você paremos e façamos uma avaliação do nosso coração. Aqui Jacó falou assim, tá bom Deus, e chamou todos, tirai de entre vós esses ídolos, porque nós temos um Deus, ele me revelou lá em Betel, eu vou voltar para lá, e nós não podemos voltar para lá divididos, dando o coração para outras divindades. Por isso que a Bíblia fala em Provérbios, filho meu, dá-me o teu coração. A coração é a sede dos sentimentos, dos desejos, da nossa vontade, das nossas emoções. Vivemos numa sociedade difícil, gente. Falamos mal do católico que adora uma imagem de escultura, que tem lá os seus ídolos, mas nós também evangélicos temos os nossos ídolos. E cada um de nós possa rever. E ouça o que o Espírito diz ao teu espírito, se tu és de Deus. E ele fala em segundo lugar aqui, olha para você ver. Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos
purificai-vos. É preciso purificação. Lembra quando o Senhor vai usar depois Josué? Purificai-vos, porque amanhã o Senhor fará o quê? Maravilhas. É preciso haver uma purificação. E é exatamente isso. Tirar aquilo que está atrapalhando, a crosta que está atrapalhando o fluir da bênção, da unção. Eu me lembro que eu morei em Janaúba em 1988. E chegou a noite lá, e o tempo foi passando, o chuveiro começou a bloquear, não saía mais água. E é interessante que os canos eram todos de ferro. E aí eu descobri que a água na época de Janaúba era uma água que ela juntava uma crosta. E tinha sempre as pessoas, os moradores, limparem o cano, porque ali estava aquele calcário. E eu tive de limpar para que a água pudesse sair e eu tomar aquele banho gostoso. De vez em quando nós estamos assim. Somos canais de Deus, mas existe algum calcário, algum pecado, alguma coisa que está impedindo o derramar do Senhor nas nossas vidas, ao Deus de Betel, ao Deus que apareceu Jacó e que manifestou a sua glória em nossas vidas. Precisamos de purificar, e foi isso, se nós queremos, meus irmãos, um avivamento, um despertamento de Deus, precisamos de purificar. Eu volto a repetir, tem muitas coisas que nós não precisamos. Nós temos muitas coisas, temos muito. Não nos falta comida, não nos falta computador, internet. Nós estamos engordando de tantas coisas que estão tirando o lugar de Deus das nossas vidas. E ele fala também, olha, e mudai as vossas vestes. Eu não quero aqui pregar os costumes, mas é verdade que cada um deve avaliar a sua vida. O marido deve instruir a sua esposa como que ela deve vestir. A ideia aqui é porque eles estavam com as roupas contaminadas. E quando fala aqui, mudai as vossas vestes, porque Jacó foi radical. Vamos chegar desnudos, nus, sem essas roupas que tenha atraído tanta sujeira, simbolicamente falando, né? E aí eu quero lembrar que nós vamos estudar Apocalipse, vamos chegar lá, quando a igreja lá de Laodiceia, porque tinha na cidade lá, tinha tecidos, tinha fábrica de tecidos, e eles se achavam que estavam muito bem vestidos. E o Senhor fala, eu quero dizer para vocês, que vocês possam comprar roupas para se vestirem, porque vocês são miseráveis, cegos e nus. Vocês têm roupas bonitas, vestem com elegância, mas estão numa nudez espiritual perante mim. E eu sugiro que comprem. E a ideia do Senhor é despertar aquela igreja, e despertar a mim e a você. Vamos seguir em frente aqui, depois nós iremos chegar em Apocalipse. Olha o que diz aqui agora. E mudai as vossas vestes, levantemo-nos agora e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde eu andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e argolas que lhe pendiam nas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Isso aqui é interessante, eu quero repetir, como eu falei no início, Jacó estava com medo. Porque Jacó, os filhos de Jacó, não tinham armamentos. Eles não tinham uma estrutura bélica para guerrear com aquelas tribos que estavam naquele lugar. E eles todos ficaram sabendo do que Siquém, do que Levi, ou Simeão,
Simeão, quem foi que estuprou Diná? Simeão e Levi fizeram, mas todos receberam, né, a paga. E aí Jacó ficou com medo. Veja que o Deus, presta atenção meus irmãos e irmãs, o Deus que escolheu Abrão e falou que estaria com ele, que o abençoaria, Deus não livrou Jacó aqui por causa de Jacó. Deus livrou a Jacó aqui por causa da palavra que ele disse, que seria fiel a Abrão, e foi a Isaac. E agora é aquilo que eu quero dizer: a aliança de Deus com o seu povo é monergista. É ele que toma iniciativa, é ele que manteve. Volto a repetir o que eu lhes disse no início, quando Paulo fala na carta escrevendo a Timóteo, que mesmo nós sendo infiéis para com Deus, ele permanece fiel para conosco, porque não pode negar a si mesmo. Ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. E aqui o terror de Deus invadiu as cidades. Você crê nisso, meu irmão? Isso aqui é o sobrenatural de Deus aqui presente. O Deus que diz que cuidaria de Abraão, de Isaac e de Jacó, está cuidando aqui. Apesar do que os filhos dele fizeram, apesar do que aconteceu, a fidelidade de Deus, meu irmão, minha irmã, vai acontecer independentemente da minha decisão, de quem eu sou, do que eu fiz e você. É assim. É o Deus que determina, o Deus que manda. Vamos continuar? Edificou então, chegando em Betel, ele chega em Canaã, chegou em Luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, e ele e todo o povo que com ele estava, porque Deus queria novamente referendar o que ele havia falado com Abraão, com Isaac, com Jacó, que daria Canaã para o seu povo. Por isso que Jacó volta lá, e agora Jacó, eu quero dizer que não está ali como um fugitivo. Ele está ali agora não como antes, que ele apenas fez uma aliança e disse: se o Senhor for comigo, eu serei então, eu te entregarei o dízimo e tu serás o meu Deus. Sabe o que Deus estava querendo dizer para Jacó? Tu me disses que se eu estivesse contigo, tu me entregaria o dízimo e eu seria teu Deus. Então agora, como o teu Deus, vá para Betel e me adore lá, me cultue lá. Agora Jacó teve consciência, porque para cultuar Deus é preciso cultuar Deus com sinceridade, com o coração quebrantado, jogar fora os deuses estranhos, os ídolos, limpar o coração, tirar as vestes e adorar o Senhor. E é que agora ele está adorando o Deus que ele experimentou já na caminhada. E Deus aqui livrou ele. Houve e tendo eles partido, versículo 5, o terror de Deus invadiu as cidades, que eles eram circunvizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. E por que não perseguiram? Porque eles viram a mão de Deus. Porque eles viram o sobrenatural. Porque eles viram aqui a intervenção de um Deus que é real. Veja bem, Deus fala com ele. Débora morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon Bacute. Vindo Jacó de Padarã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. O tempo todo Deus está acompanhando, direcionando, é Deus que direciona. O teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. E disse mais o Senhor: eu sou o teu Deus, o Deus Todo-Poderoso, seja fecundo e multiplica-te, uma nação e uma multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Agora veja bem aqui, ele erige ali uma coluna e adora ao Senhor. Copiou isso aí? Aprendeu? Quando nós chegarmos diante do Senhor, nós temos de chegar não como religiosos. Lembra de Isaías 29? Esse povo
se aproxima de mim, com seus lábios e com sua boca me louvam, mas o coração está totalmente distante. Precisamos de voltar a Betel, viu? Precisamos dirigir um altar para falar e ter intimidade com Deus. É preciso, antes de irmos aqui para o versículo 16, é preciso nós buscarmos ao Senhor e falar com o Senhor, como Davi disse: vê se há em mim caminho mau, vê se há em mim, vasculha minha alma, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas da justiça, Senhor. Me guie, Senhor. Agora, vocês sabiam que Jacó amava Raquel? Lembra que eu falei com vocês que Raquel outrora falou com Jacó: dê-me filhos, senão eu morro. Até que depois surgiu uma música, né? A segunda parte a gente entende que Raquel depois, Deus ouve ela, e não tanto por causa dela, porque dela ia sair Benjamim e José. Mas se você ver, ela foi reclamar para Jacó. Eu já lhes contei isso, que nós temos de ter cuidado, porque nós falamos tanto para as pessoas a nossa angústia, a nossa tristeza. A esposa fala tanto para a amiga, para o amigo. Muitas vezes as coisas vão acontecendo e nós sabemos que só Deus pode intervir e esquecemos de falar especialmente com Ele. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Deus. Muitas vezes nós ficamos lamentando, porque existe uma diferença entre lamento e murmuração. O que é lamentar? Lamentar é você rasgar sua alma e falar para Deus da tua tristeza, da tua angústia. Lembra do profeta Jeremias? Agora, o que é murmuração? É ser ingrato. É quase blasfemar contra Deus. É a pessoa ter um coração que não é grato a Deus. É aquela pessoa que murmura, é aquela pessoa que ao invés de bendizer, lança palavras de insatisfação, reclama. Interessante que a palavra reclamar, sabe o que significa reclamar? É você clamar para você mesmo o problema. Reclamar. Você reclama o mesmo problema, fica reclamando, trazendo a maldição para você mesmo. Quanto a lamentar, tem horas que nós precisamos de entregar diante de Deus nosso lamento. Lembra de Paulo? Que devemos apresentar diante do Senhor as nossas petições, aquilo que angustia nossa alma, rasgar diante dele. E não ficar murmurando, reclamando. Temos de ser servos, de nos chegar e falar: Senhor, eis-me aqui. Estou com esse problema, Deus. E só o Senhor pode. Seja feita a tua vontade. Copiou e aprendeu? Reclama. Tem gente que reclama. É trazer de volta o problema. Reclamar, clamar de novo. É clamar para dentro de si. Tem gente que faz isso. Traz o tempo todo para dentro de si. Importa. Sabia que tem gente que traz para dentro de si o tempo todo e não rasga a sua alma e fala com aquele que tudo pode. Lembra de Ana? Mas vamos seguir em frente aqui. Agora aqui Raquel engravida. Agora aqui é o segundo filho. José já havia nascido. Deus ouviu o clamor dela. E agora partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi muito penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho.
Eu estava vendo um comentarista falando aqui quando ele diz, olha, não temas porque ainda terás este filho. A parteira não disse, não temas, Raquel, não fique com medo porque tu irás viver. A preocupação aqui na linha do texto era que Raquel queria gerar aquele menino. Ela não estava preocupada com a sua vida, consigo mesma. Ela queria gerar um menino. Diferente de algumas mulheres hoje, que engravidam e abortam. Diferente de algumas mulheres que acabam matando seus filhos. Raquel queria gerar um menino. E foi um momento agora de uma tarde cinzenta, porque ela morre. E olha o que diz aqui, ao sair-lhe a alma, porque morreu. Interessante, né? Ao sair-lhe a alma, o espírito, porque morreu, ela então mandou que desse o nome ao menino Benoni. Benoni significa filho do desespero, da minha aflição. E aí Jacó chega e fala, não, ele não vai chamar Benoni, filho da aflição, do desespero, da dor. O nome dele será Benjamim, filho da esperança, abençoado. E Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Eu já ministrei essa palavra há algum tempo na igreja, quando depois Jeremias fala, e depois Mateus, falando das mulheres. E até hoje em Israel, há muito tempo, aquelas muralhas lá, aquelas grandes muralhas, as mulheres vão ali para chorar os filhos que foram mortos nas batalhas. E em Mateus, tanto Jeremias quanto Mateus fala, é Raquel chorando, chorando pelos seus filhos. O nome de Raquel se tornou um símbolo em Israel de respeito, de nobreza. Se tornou um símbolo, um ídolo. Se tornou uma representação de uma mulher de dores. É Raquel chorando, chorando pelos seus filhos. Ora, era Benjamim aqui que ela deixou chorando viver. E ela morre. E ela chora, chora para gerar Benjamim, que ela queria colocar o nome de filho da aflição, do meu desespero. E aí se tornou um nome de respeito, reverenciado até hoje entre o povo de Israel. Isso aqui nós podemos ficar aqui uma hora falando. A importância de você que é mulher, de você entender que o seu filho não é simplesmente o seu filho, vindo de uma decisão qualquer sua, carnal, um desejo de ter um filho. Nossos filhos são herança de Deus. Para Deus executar os seus propósitos, Ele te deu teus filhos. Cuide deles, ore por eles. Vamos terminar aqui? Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel soube, eram 12 as tribos de Israel. Lembra que eu falei com vocês no capítulo 49 e 50 no final? Ruben aqui. Ele aproveitou, foi lá e deitou na cama do seu pai com a concubina, com Bila. E isso desagradou muito, doeu o coração do seu pai. Viu que família? Viu? Na sua família não tem pessoas como a minha tem, como muitas têm? Tinha um Simeão e Levi que mataram uma cidadezinha. Um Ruben que tem relações com a esposa do seu pai. Um grupo de irmãos que vendem para os midianitas o seu irmão do coração do seu pai. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Apesar de tudo, apesar de uma família ter hora desorganizada, apesar daquele irmão difícil, aquela irmã que adulterou, que casou com outro homem porque traiu o marido, aquele homem que abandonou a esposa, o seu irmão que abandonou a esposa, deixou um tanto de filhos.
E você fala assim, mas que família é essa minha desgraçada? E quem sabe você tem até vergonha da tua irmã que largou o marido dela, porque também o marido da sua irmã não era flor que cheirava, né, meu irmão? Homem difícil. A esposa do teu irmão também não era flor que se cheirava. Eu não estou dizendo que foi certo separar. O que eu estou dizendo, meu irmão, é que nós devemos interpretar os casos da nossa família e não julgar e aquietar, porque os dias estão vindo para frente. Aí eu me lembro de um presbítero que nós tínhamos, que ele falava assim: quem falou com você, pastor, que eu vou ter a garantia que eu vou ficar casado com essa mulher minha? Eu a amo, até que a morte separe. Eu não sei. E eu falei: meu irmão, você não ama essa mulher não? Você não confia em Deus não? E ele me deu uma lição naquele dia. Ele falou assim: pastor Eugênio, o Senhor me ensinou desde o discipulado que nós somos ruins, maus, pecadores. E eu aprendi com o Senhor que na cabecinha de gente, quem só pode entrar é Deus. E eu falei assim: é interessante. Sabe o que quer dizer isso? Porque você que está aí, eu quero terminar, você que está aí com a sua esposinha, com seu maridinho, uma família aparentemente perfeita. De perfeita não tem nada. Porque se você fizer uma avaliação, sua mulher é encrenqueira. Se você fizer uma avaliação, você é encrenqueiro, seu marido é encrenqueiro. Se você fizer uma avaliação, é porque você não está conseguindo ver. Tem muito problema aí em vocês. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que quem nos sustenta é a graça. Quem sustentou esta família bagunçada. Porque Deus, vocês perceberam que Deus não escolheu nada certinho? Vocês perceberam quando a gente lê a Bíblia, a gente assusta com algumas coisas? Um Davi adulto, que misericórdia! Quando nós vimos a Bíblia em 1 Coríntios 2, o apóstolo Paulo fala que Deus escolheu as coisas desprezíveis, pequenas, sem valor algum. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para reduzir a nada as que acham que são. A sabedoria de Deus é loucura diante dos homens que se acham sábios. Olha, o estudo do livro de Gênesis, gente. O estudo do livro de Gênesis, as histórias que nós estamos estudando, é para que nós possamos ver, irmãos, as quedas, os pecados, os medos, as hostilidades, uma família igual essa aqui bagunçada. Mas Deus, como soberano, aprove a ele fazer uma aliança. E uma aliança que ele que mantém, apesar de Jacó, apesar de Isaac, apesar de Abraão, apesar de Rubem, apesar de Simeão, apesar de Levi, apesar de Judá. Lembra de Judá? Que foi lá e teve relações com a sua nora. E depois todos esses, Azé, Dan, Manassés, Efraim, quem mais? Rubem, todas as 12, Benjamim, todos os 12, é que Deus resolve construir uma nação e um povo que ele disse que esse povo era menina dos olhos dele. Muito obrigado, Deus, por esta palavra. Muito obrigado por esse estudo. Muito obrigado pela tua bondade que está sobre nós. E eu te agradeço pelo privilégio que eu tenho de poder compartilhar com meus irmãos e irmãs essas verdades eternas. Me ensine a andar nos teus caminhos de coração, Pai, eu te peço. Pai, eu te peço, livra-me de mim mesmo. Livra-me das minhas debilidades. Livra-me, Senhor, e livra meus irmãos e irmãs deles mesmos, porque somos ruins e maus. E nos ensina sempre voltar a Betel. Nos ensina sempre fazer um altar de adoração ao teu nome, porque tu és Deus e nós somos simplesmente pó. E é o que teu filho Jesus disse em João 15: sem mim nada podemos fazer. Pode
Sem mim nada podeis fazer, e nós não podemos nada mesmo. Obrigado, Senhor. Eu sinto privilegiado, Senhor, diante do Espírito Santo de Deus, de poder estudar com meus irmãos, estudar com minhas irmãs e aprender com eles. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, povo de Deus. Amanhã pela manhã, presbítero Jô, nós havíamos pensado em dar um tempo nos cultos na igreja. Eu conversei já com o conselho, mas por enquanto há uma perspectiva que da agora em diante, em agosto, começa a curva descer, porque o frio está acabando. Então teremos amanhã de manhã um culto e amanhã à noite. Tem sido bom demais. Olha, um beijo no coração. Ore por mim, que eu oro por vocês. Até mais.